está pronto. É, vovô, vamos almoçar? O que é isso que o senhor está olhando? Isso, meu neto, é uma fotografia que me lembra do que nós somos feitos. Como assim, vovô? Uma fotografia que lembra do que somos feitos? Isso não faz sentido. Me explique, por favor. Meu neto, é que o Brasil ele nem sempre foi como ele é hoje. Antigamente ele era bem ruim, pois a gente não tinha liberdade nenhuma. A gente não podia sair para conversar com os amigos, a gente não podia sair. Para falar a verdade, a gente não podia fazer basicamente nada. Pois o governo, eles consideravam tudo e qualquer coisa como uma forma de manifestação contra ele. Se ele visse você na rua com 3 amigos, ele já considerava como um grupo manifestante. Se ele visse você na rua sozinho, ele já considerava como uma formação de alguma coisa. Pois naquele tempo, de tanto isso acontecer com a população, ele já não sentia mais falta de sair na rua, já não sentia mais falta de ter liberdade. Como assim, vovô? Não tem como ficar sem sentir falta de sair pra rua e brincar com os colegas e se divertir, vovô. Meus netos, é que pra vocês dois, agora isso vai fazer falta. Mas pra uma criança que ela nasceu sem saber o que é isso, pra ela não vai fazer diferença alguma na vida dela. Pois ela nunca teve isso. Grandes músicos como Geraldo Vandré, eles fizeram músicas pra que a centelha de esperança que a gente tinha aumentasse. Pra que virasse alguma coisa que realmente valesse a pena lutar. E por que não tiraram os caras maus do poder? Tipo, o povo que manda e o poder emana do povo porque a gente é a maioria. Meus netos, naquele tempo a gente pensava assim, só que a gente não podia colocar isso em prática. Pois o governo, ele tinha diversas formas de impedir a gente, de fazer com que a gente continuasse controlável, por se dizer assim. Pois o governo que comandava a gente com punhos de ferro. Então o senhor queria dizer que as pessoas eram perseguidas e tinham seus direitos abdicados, que os músicos eram perseguidos por suas músicas que atacavam indiretamente o poder, vovô? Né? Você pegou bem. É exatamente isso. O que eu estava explicando para vocês dois. Músicos, em seus shows, eles eram vigiados, eles eram perseguidos, muitos deles já foram exilados. Pois, se o governo achasse que aquela música estava ofendendo ele de uma forma indireta, estava lutando contra ele de uma certa forma, eles perseguiam esse músico, as famílias dele e todo mundo que tinha uma ligação emocional com aquele músico. Nossa, vovô, exilado também já é demais. Meu neto, exilado pro governo, pra gente agora é demais, mas pra aquele governo era a menor coisa que eles podiam fazer. Meus netos, eu já lhes contei sobre o festival de 1968? Não. Em 1968, o Brasil passava por um dos festivais que definiriam o rumo da ditadura militar, sendo que seus efeitos causariam grandes impactos futuramente, sendo entre eles a liberdade e a igualdade entre a população, militares abafando o grito do povo, desesperados por justiça. Em 1964, João Goulart é deposto e se instaura o período ditatorial, inspirado na doutrina de segurança nacional, o UNE, que pressionava João Goulart para que houvesse uma democracia, acaba sofrendo ataques, assim como vários grupos de movimentos de diferentes interesses, mas com um objetivo em comum, onde os mesmos que queriam mudanças e fizeram diversos movimentos que reagiam contra o dito governo, sofriam de violência, eram caçados, eram vigiados, assassinados, exilados e eram obrigados a viver clandestinamente, com nomes falsos e sendo forçados a se tornar nômades longe de suas famílias. Com músicas memoráveis que descreviam como era visto o ideal do movimento e que ocorria com as pessoas que iam contra o mesmo, acabavam sendo exiladas por conta de suas letras que atingiam a visão do poder da época, que era opressivo e direto contra a visão liberal do povo. Os estudantes utilizavam muitas placas para poder protestar com frases como opressão nunca mais ou direito à liberdade de expressão, onde as pessoas gritavam em alto e em bom tom que queriam uma imprensa limpa e faziam movimentos para que as mesmas fossem a principal fonte de formação da população. O movimento ganhava forças sobre o mesmo que o governo se mostrava cada vez mais opressor e determinado a acabar com o mesmo.
que daria frutos com a persuasão por parte do povo, que já não aguentava mais o modo como era tratado, e os artistas que aplicavam o movimento, que se tornava cada vez maior e mais forte, reunindo o apoio da elite brasileira. Em meio a uma crise política provocada pela prisão e assassinato de um jornalista, o governo demite, em 1976, o comandante do 2º Exército, sendo em São Paulo. Primeiros passos rumo ao objetivo praticamente atingido, quando em 1977 força a renúncia ao cargo do ministro do Exército. Com constantes eventos que acarretavam alguns incentivos, que tornariam novos métodos de atacar o poder, com o povo cada vez mais ativista, mesmo com constantes ataques, ainda não era o estopim. Ainda havia muito a ser feito para que mudasse o modo como os governantes nos tratavam. Na nossa época, era impossível reunir-se com os amigos. Era proibido mais de 2 pessoas juntas na rua, porque isso seria considerado um movimento. E a polícia ou os militares rapidamente assumiriam a ofensiva, ou seja, eles atacariam, mesmo que os jovens fossem inocentes, e estes teriam que confessar ou entregar algum grupo que era responsável pelos movimentos. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país. Inclusive, fiquei muito feliz por minha música ter sido usada como hino principal das revoluções, que ocorreu por parte dos estudantes, trabalhadores e diversos movimentos que não queriam mais a opressão. Com as constantes pressões que o governo sofria e ataques de partidos que apoiavam o movimento de liberdade, utilizando como lema o mesmo usado na Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité, que simbolizava o desejo da população desigual perante as ideias estabelecidas como justas à sociedade. Meus netos ainda não foram almoçar, por quê? O que está contando para eles, meu velho? Estou contando para as crianças um pouco da história por trás da nossa liberdade, por trás dos movimentos que aconteceram para que a gente pudesse ter os direitos que a gente tem hoje. Meus netos, a Soval foi um grande ativista daquele tempo. Eles usaram de tudo para nos parar. Nós éramos privados de conhecer a nossa própria história. Eles sabiam de algo. O que, vovô? Do que eles sabiam? Eles sabiam que o conhecimento seria a arma mais forte contra o governo. Seria a coisa que iria tirar o governo do poder, que iria destruir eles. Quer dizer que conhecimento destrói governos, vovô? Exatamente, meu neto. Se você tem um certo conhecimento, você tem a arma essencial para destruir qualquer coisa. As figuras públicas e os músicos tentavam utilizar do poderio popular e utilizavam do mesmo para fazer com que a população não se perdesse no caminho para a democracia, por assim dizer. Meus netos, Soval fala de figuras de grandes músicos que incentivaram a população naquele tempo a continuar lutando contra o governo. Pois mulheres não tinham os mesmos direitos não tinham os mesmos direitos, não tinham os mesmos salários, não tinham as mesmas funcionalidades que os homens naquele tempo. Mas, vovô, e quanto às mulheres? Elas também sofriam duras opressões, porque muitas mulheres também, como o senhor disse, elas participavam em vários movimentos e protestos e participavam ativamente contra a ditadura. Meus netos, na hora de bater, os militares não existiam homens ou mulheres, só existiam manifestantes. Assim como para nós, só existia uma população que lutava pelo seu direito de ir e vir. Vovô. Mas o senhor acha que a gente não devia ter mais liberdade do que temos hoje? Porque hoje em dia existem leis que também, de uma certa forma, nos oprimem de fazer o que pensamos e talvez beneficiem outras pessoas com coisas indevidas. Não que vocês não possam, mas vocês estão sujeitos à punição. Mesmo que com medida, vocês têm liberdade de expressão e dos direitos cívicos. E vocês não são vistos como pessoas que estão atacando o governo quando vocês ficam até tal hora da noite na rua.
Meus netos, enquanto os militares buscavam informações sobre quem seriam os cabeças desses movimentos, vários músicos foram deportados do nosso país, pois os militares achavam que eles eram os cabeças. Os líderes políticos temiam mais as vozes do que a população, não é mesmo, Geraldo? Isso é verdade. E como eu já falei, de diferentes músicos, muitos deles, além de serem deportados, foram mortos, pois eles achavam realmente que esses músicos estavam incentivando a população a continuar lutando contra o governo. Estavam incentivando a população a continuar na rua para procurar seus direitos. Mas, vovô, e o que o senhor fez nesse período? Vovô, o que o senhor e a vovó fizeram? Meus netos, eu e sua avó, nós somos grandes ativistas daquele tempo. Naquela época, nada era possível de ser feito. Mas mesmo assim vocês tentavam e lutavam contra o governo, vovô? Exatamente, meu neto. Mas mesmo assim, com tantas dificuldades, com tantos trabalhos, a gente lutava para que vocês dois pudessem ter os direitos que vocês têm hoje, para que vocês dois pudessem ter a liberdade que vocês têm hoje. Meus netos, para terminar de contar a história, vamos lá para a mesa, ficar melhor pra gente. Tudo bem. Vocês querem continuar ouvindo a história? Sim. Mas, vovô, como que acaba, já que foi há tanto tempo e durou tanto? Seu avô, meus filhos, está contando de uma forma muito reduzida a história. Não foi realmente da noite para o dia. Ocorreram vários movimentos estudantis, de músicos, de todas as classes sociais contra esse movimento que foi tão opressor na época, que foi tão forte, que pegou um grande impacto a toda a população, que estava revoltada pela forma como os governantes agiam. Meu neto, tudo começou a ocorrer de verdade em 64, quando o João Goulart foi deposto. Por diversos motivos, além disso. Para começar um Brasil novo, para começar um Brasil onde todos teriam direito. A Constituição foi assinada em 1988. Isso já era um tempo de 24 anos. Meus netos, eu vou encurtar mais a história. Mas, vovô, o que o senhor estava vendo na foto? Quem eram as pessoas? Meus netos, vocês não conhecem essa música? Conheço. Essa música eu compus para que a população daquele tempo ainda tivesse um pouco de esperança, ainda tivesse forças para lutar contra o governo ditatorial daquele tempo, para que eles lutassem por seus direitos, para que eles lutassem para que a gente pudesse ter isso que a gente tem hoje. O que é isso, vovô? Isso, meu neto, é a Constituição que garantiu a mim e a outros músicos direitos, garantiu a mim e a outras pessoas direitos de poderem sair para rua, de poderem Direitos que nós não tínhamos na ditadura? Exatamente, direitos que foram abdicados da gente com o governo que comandava a gente com punhos de ferro, com o governo que comandava a gente como se a gente fosse prisioneiros. Seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando